Muito boa noite! Começa agora pela Rádio Interessante o combo de segunda, o único combo que não vem com batata frita, mas garante uma porção generosa de conversa de qualidade duvidosa. Muito boa noite, eu sou Tio Beiço, aqui da Rádio Interessante. Você está ouvindo nesse momento, então, aqui na nossa programação, combo de segunda, sua companhia de segunda noite. Sai do jornal, sai da novela e vem para a Rádio Interessante, para você poder compartilhar com a gente momentos nostálgicos aqui na nossa programação. E tem novidade. Pô, Tio Beiço, esse negócio de rádio não tá com nada, eu sou jovem, eu sou geração X, eu vou xingar muito no Twitter esse negócio de rádio. Então, você quebrou o seu... Quebrou o que você quebrou? Você quebrou alguma coisa. Alguma coisa você quebrou, mas... O que acontece? Nós também temos um canal no YouTube, Jovem Mancebo, então você pode acessar também o canal da Rádio Interessante lá no YouTube, Rádio Interessante, diretamente no YouTube. Vai lá na busca, Rádio Interessante, primeiro canalzinho lá com o loginho azul escrito Rádio Interessante, e é esse. E aí você consegue assistir esse programa, além de se deleitar aqui com essas vozes que vão passar por aqui no dia de hoje, nos programas que virão, beleza? Então é isso, mano. Combo de Segunda é um programa voltado para a cultura pop. A gente tem a intenção aqui de falar sobre cultura pop, trazer nostalgia para vocês, falar sobre essa nostalgia, vivenciar essa nostalgia, porque ela é gostosa. Né? Nostalgia é algo que a gente gosta bastante de viver os tempos antigos, como diz os demais. Mas é isso, né? Então, está começando nesse momento para vocês, nessa segunda-feira, Combo de Segunda. Mas antes de falar do programa, eu quero agradecer ao nosso colaborador, ao nosso parceiro, ao nosso benfeitor aqui do nosso canal, né, da nossa rádio, que é a Contamil Contabilidade. Se você quer ficar longe da burocracia, da abertura de e-mail, de gastar seu tempo com cálculos de imposto de renda e muitos outros trâmites de processos contábeis, a Contamil tem o serviço certo para te ajudar. Né, os serviços são consultoria, análise contábil, declaração de imposto de renda, abertura de e-mail e muitos outros, certo? Então faz o contato lá com a Contamil, a Yara vai te atender e te orientar e fazer aquele orçamento maroto. O atendimento da Contamil é humanizado, sério e de qualidade. Então manda o WhatsApp lá, 449-9174-9658. Repita, 449-9174-9658 ou acessa o Instagram, @iaralima.contamil. Agora sim, galera! Agora já demos o serviço, nós deixamos o nosso colaborador, o nosso benfeitor, né, feliz e alegre porque demos o serviço dele. Então agora a gente vai entrar de cabeça no programa, beleza? Então, Combo de Segunda oficialmente começa agora na Rádio Interessante e também no nosso canal do YouTube. Mas tem uma coisa, né? Vocês sabem que eu disse a gente. Então, para você que está ouvindo e não está vendo nada, a gente quem, Tio Beiço? A gente quem? Então, eu trouxe aqui, né, ele que veio de São Paulo, mas fala carta, porta e pardal. Renan Urzi! Isso aí, muito bom, que é uma apresentação incrível. Boa noite, pessoal, muito prazer, sou o Renan Urzi e tô aqui para brilhantar e trazer um pouco de nerdice pra noite de vocês. Eu estou com vermelho, porque eu sou tímido, é a minha primeira vez aqui online, o Alan até ficou com calor, tirou a blusa ali depois dessa, gastou ali, mas é isso. E a gente vai ser um programa diferente, um pouquinho diferente do que o Alan costuma fazer, o Tio Beiço costuma fazer. E a gente vai passar por algumas pautas saborosas, um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. E aí, como a gente finge que é jovem, porque a gente não é, né, Alan? A gente não é. Uns 30 a mais, né, cara? Então a gente vai começar com algo que a juventude adora, é falar sobre derrota, falar sobre humilhações que sofreu. Então, o primeiro quadro desse programa vai ser a derrota da semana. Porque você vai pensar, pô, o que aconteceu nessa semana que eu me senti o bagaço da laranja? E depois você vai ouvir nosso programa e falar, pô, essa semana tem muito potencial e vai salvar o restante. Então, quer começar falando qual foi sua principal derrota? Cara, a minha derrota da semana, Renan, na verdade teve duas, né? Uma foi hoje que eu não amanheci muito bem,
gripadão. Só fui melhorar agora à noite, a medicação me fez um bem do Vitamina C, né? cacete. Vitamina C, filho da mãe. Depois você conta a história da vitamina C aí. Você adora me humilhar mesmo. Já não basta eu ter que contar minha humilhação, você me humilha ao vivo ainda. Perdão. Ótimo. É mais forte do que eu. Não, perfeito. Então, fora isso, cara, a minha derrota da semana foi passar o dia de hoje navegando pelo Instagram e fazendo ali a limpa de preferências. Sabe quando você vai fazendo ali, tipo, tá aparecendo muita propaganda de X coisa, aí você vai fazendo aquela limpa ali. Aí eu fui fazendo, colocando o que eu não interesso lá pra poder fazer isso. E quando eu vi, parecia que eu tava no TikTok, tá ligado? Já tinha passado 4 horas que eu tava fazendo isso. Então tinha muita preferência salva no cookies lá do navegador. Mas eu consegui limpar. Agora sou a pessoa livre do algoritmo. Nem tanto, mas sou. Então essa foi a minha derrota da semana. Rádio Interessante é cultura, porque eu mesmo não sabia que tinha essa opção. E provavelmente vou passar boa parte do meu dia amanhã fazendo a mesma coisa. Muito bom. Só essas derrotas? Só. Cara, qualquer derrota é muita coisa. Tranquilo. Da minha parte foi só... Eu estou numa novela com nosso... Um parceiro, eu não vou citar nomes. Um grande provedor de entregas livres. Menos um patrocínio pro programa. Aqui no país. Onde eu estava na busca de meter o shape. Ou tentar chegar mais perto dele, né? E vou fazer a aquisição de alguns aparelhos, alguns apetrechos para me ajudar nessa jornada. Porém, eles tinham outros planos. E o produto não foi entregue, não recebi meu estorno e estamos aí na luta. Essa foi a grande derrota. Mas serei vencedor. Eu sei que isso Deus há de prover. Eu sei que isso não é uma competição, mas você ganhou. Sua derrota foi bem maior. Yes! Caca crying. Caramba, velho. Que droga. Faz muito tempo que você comprou? Comprei faz uma semana. E era pra ter chego 2 dias depois. Eita, Pipo. Coisa boa, hein? Quando Coisa o boa. chegar, me paga uma cerveja. Pode deixar, combinado. Agora, pessoal, espero que vocês tenham se deleitado com o nosso sofrimento, porque agora vai começar a coisa boa. Ou nem tanto, né? Falar um pouquinho aqui, tio Beiço. O que tem rolado tanto no seu feed? Você falou que você fez uma limpa. Mas nessa semana, o que marcou pra você? Eu sei que a gente tá na segunda-feira e não teve tanta coisa assim pra acontecer, mas vamos lá. Então, dessa semana realmente nada me marcou. O que me marcou foi justamente esse ponto de caramba, quanta propaganda que eu tenho de gente falando como você ganha dinheiro e sempre fala, não é negócio de Bitcoin, não é negócio de inteligência artificial, não, é algo inovador. E aí os caras fazem aqueles vídeos que todo mundo faz, né, falando que eu vou te dar a receita, pega na mão aqui. E tipo, tinha muita coisa disso pra mim. Aí eu apaguei, mas a última coisa que apareceu no meu feed que me impactou mesmo foi a quantidade de pessoas comentando sobre o término da Virgínia e do menino lá sei lá, Pedro, não sei das coisas. Pedro, o nome dele? Faço ideia. Eu só fui descobrir quem era a Virgínia quando eu vi lá ela na CPI. Virgínia na CPI? Isso. Não, só eu descobri quem era ela o dia que ela falou mal da Vetex. Perdão. Ela meteu o pau na Vetex. Vetex, a gente quer vender, vocês não eu lembro. Foi uma live que ela fez final de semana e ela perdeu milhões porque a Vetex caiu. Exatamente. Eu lembro. Nossa, aí foi... A segunda-feira foi incrível. Eu lembro porque eu e o Tio Base, a gente trabalhava junto numa agência de marketing. E a Vetex é uma plataforma digital. E muitos dos nossos clientes usavam essa mesma plataforma. Então, quando a Virgínia falou sobre isso, a gente ficou, meu Deus, nossos clientes, vamos ficar de olho. Já era. Não aconteceu nada, porque eles não são a Virgínia. Mas a agência de marketing que a gente trabalhava, a Renan trabalhava, a gente dá a receita, tá? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês clicam. Isso aí.
É diferente das demais. Não é igual não, galera. Fiquem tranquilos. A gente vai dar receita para vocês, né? Não vamos ficar enrolando com vídeos falando de como é que chama lá? Provas sociais, pessoas falando bem, que a gente, não, em uma semana estava ganhando 10 mil reais. Eu nunca imaginei esse dinheiro. Eu devo assumir que eu nunca vi esse dinheiro até hoje. Você não imaginou. Se tivesse imaginado, tinha visto. Acho que eu sonho pequeno. Eu sou humilde. Mas na minha semana, no meu feed, bom, dá pra dizer que foi basicamente questões políticas mesmo. O advogado do Heleno lá falando pro Xandão: pô, vamos começar mais tarde amanhã, quero comer, tô com fome. Basicamente isso. Então, foi isso, não teve nada de extravagante, foi só política mesmo. Eu acho que eu tenho que fazer o que o Alan falou, de mexer nas minhas preferências. Começa que você tá precisando, cara. Tô precisando. Salva vidas, viu? Eu mesmo. Mas eu vou aprender. Vocês vão ver, no próximo programa já vou estar com o feed novinho. Parece que vai ser uma nova conta no Instagram. Só vai ter Gengar e Magic. Tipo isso. E agora, pessoal, vamos pro terceiro quadro do nosso programa. Esse vai ser um pouco mais divertido, um pouquinho mais legal pra vocês. Real. Só uma coisa antes do Renan falar. Esse quadro aqui, ele é uma pista do que tá por vir. Exatamente. É uma pista do que vocês vão se deleitar, se deliciar no programa de hoje, que é o nosso conceito principal. Mas ele é uma dica, então fica no ar aí. Quem tá ouvindo na rádio vai conseguir ouvir as músicas, mas você que tá vendo na internet, não na internet, ó. Todo mundo tá vendo na internet. Até quem tá vendo na rádio. Você que tá vendo no YouTube, você não vai ouvir as músicas, mas eu vou ver se a gente coloca na listinha ali quais foram as músicas que a gente rolou aqui, para vocês conseguirem adotar e verem o que vocês perderam ao ver o programa na rádio. Vai, Renanzinho. E é isso. Solta o play, DJ. Bora lá então, essa é Interessante Web Rádio, ou a Rádio Interessante, a rádio que é cultura pop no coração e rock and roll na veia. Vamos de música e a gente volta já já. Estamos de volta quando você quiser. Que filho da mãe! É isso aí, galera. Então a gente acabou de rolar pra vocês aí músicas nostálgicas, músicas que puxam a gente pela memória, que dão aquele quentinho no coração e o cérebro começa a fervilhar, porque você começa a lembrar de obras que essas músicas fizeram parte. Então rolamos Tina Turner com We Don't Need Another Hero, Berlin com Take My Breath Away, Seal com Kiss from a Rose e também Hugh Lewis and the News com The Power of Love, De Volta para o Futuro. Sinceramente, Renan, uma coisa que me toca muito é curtir na mesma intensidade Kiss from a Rose e The Power of Love. Pra mim, me toca demais as duas, cara. E elas são dois extremos, porque uma é super animada, super feliz, e outra é uma balada, assim, meio sorumbática, meio triste. Sim. E vai subir o Kiss from a Rose, né? Porque ele começa no erudito ali e ele vai subindo, cara. Mano, quando ele chega lá no Kiss from a Rose, puta que pariu. Baby! Que ele solta lá, né? É incrível, realmente. É a mesma pegada daquela do Nickelback, que eu nunca vou lembrar o nome dela, mas que toca no Homem-Aranha. Photograph? Eu nunca vou lembrar o nome, não adianta você falar. Tá. Mas é a mesma pegada. Mas é isso então, pessoal. Agora a gente vai falar para vocês sobre, de fato, o que se trata aqui, o programa do Combo de Segunda. A gente começou com essa ideia, eu e o Tio Beiço, que nós somos bons vivants, grandes apreciadores da noite boêmia dessa Maringá. Estamos sempre em todos os bares ali do noroeste do Paraná, uma vez por mês. E a gente percebeu que toda vez que a gente tava no bar, não importa o que, a gente tá falando de trabalho, tá falando de
de futebol, tá falando de besteira e sempre volta pro mesmo tópico. A gente vai começar a falar de nerdice. Seja filme, seja série, seja livro, história em quadrinho. A gente sempre faz isso. E a gente pensou, pô, ia ser mais legal se a gente tivesse gente poder compartilhar essas besteiras que a gente fala com mais pessoas. Sim. Então, nesse primeiro programa, a gente vai fazer um revival e vai trazer, né, você viu? Falar sobre filmes que marcaram geração. Inclusive, pra quem se tocou que todas as músicas que tocaram eram temas de filmes marcantes, parabéns, você acertou. A gente não quis falar antes pra dar esse gostinho de suspense. Então, eu vou passar a bola pro Tio Beiço. E qual é o primeiro filme que você diz que marcou, assim, você e uma geração toda, né? Cara, tem um ponto bem peculiar, assim, porque eu sou de 89, né? Então, assim, a minha infância inteira eu vivi nos anos 90. Só que, tipo, eu começo a me lembrar dos anos 90 a partir de 94. Então, eu lembro da morte do Senna. Então, tem algumas coisas que me marcaram muito. E um filme que eu assisti que me marcou pra caramba foi De Volta pro Futuro, cara. Não tem como falar que De Volta pro Futuro não marcou. Lá nos Estados Unidos, né, depois, estudando décadas a fio sobre aquilo que a gente gosta, a gente começa a saber de histórias, de curiosidades, começa a conhecer os diretores, começa a conhecer como foi a filmografia, o que eles pensaram, qual eram os conceitos e tudo mais. Mas aqui no Brasil, em 1900 e bolinha, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, não tinha isso. Era um filme e a televisão e tipo, nossa, que filme bom, e acabou. Não tinha. Lembrando, importante ressaltar aqui, desculpa te interromper. Sim. Anos 90 não tinha internet, galera. Você não tinha acesso a essas informações. Exato. Hoje você pesquisa no Google ali qualquer coisa. E se tem a história do filme, pra sempre ali não. Você tinha que torcer pra passar algum documentário na Record, na Gazeta, algum Globo Repórter especial, uma notícia no Fantástico. Não, e revista, né? Revista pra cacete. E revista. Mas revista era... revista, era uma boa. Revista era coisa de boy. Eu não comprava. Eu não falei porque tô fora dessa revista também. Sério, eu adorava colecionar revista, pôster e tudo mais. Desmontava a revista para recortar pôster e colar na parede. Era muito legal. Quando eu tinha a oportunidade de comprar revistas, né? Então, basicamente era isso. Então, De Volta ao Futuro me marcou muito porque, assim, eu acho que dos filmes de ficção científica foi o que mais me pegou, assim, foi o que mais me prendeu, foi o que mais eu tive vontade de assistir o segundo e o terceiro, e os três foram bons, e ele não envelheceu mal. Né? Então, quando a gente pega ali a história amarrada, o enredo do filme, ele é todo muito bem amarrado, ele permeia por possíveis erros, e erra pouquíssimo. O filme ele tem poucos erros de continuidade. Acho que os maiores erros de continuidade a gente nem viu, que a gente descobriu depois, que foi a troca de atores ali e tudo mais, principalmente a namorada do Marty, que pra mim era a mesma menina, mano. Quando você é criança, você nem percebe, você tá olhando. É o Doc Brown e o Marty McFly, é só eles que importam no filme. Acabou, era isso. Então, o que mais me marcou? Cara, o que mais me marcou nesse filme, assim, cena que mais me marcou? Mano, hoverboard voando, cara. Pra mim foi tipo, meu Deus, o bagulho... A franquia toda, na verdade, ela traz... vários ícones assim que são duradouros. Se a gente pegar DeLorean, pô, puta cara. Eu fui no evento no ano passado, um evento de marketing, e não tinha nada a ver com isso, mas tinha um DeLorean lá e eu com o skatinho pendurado, e eu fiquei, rapaz, todo mundo passando, palestra, falei, que palestra, brother, tem um DeLorean aqui, eu vou tirar uma foto. E no fim eu não consegui tirar a foto, mas é porque eu fiquei nervoso e não consegui desbloquear o celular. Era um DeLorean, eu te entendo. Tinha muita gente. O evento tinha 30 mil pessoas, pra você ter noção. Então, acabou que perdi, mas o DeLorean marca. Se você pegar o hoverboard lá, o skatinho voador, nossa. E o próprio Doc Brown, né? O Dr. Brown, ou Doc só, que ele é a inspiração pro nosso... O Rick Sanchez. Sim, nossa, real.
Total, total. Não tem como dizer que não. Você assistiu o desenho do De Volta ao Futuro? Tinha um Passava na desenho. Globo, acho que foi, Passava né? na Globo. Rapaz, você tá mexendo com memórias antigas aí, tá? Cara, é porque Mas assim, sim. qual que era a parte mais legal do desenho do De Volta ao Futuro? Era no final de cada episódio você vê o Doc Brown ali fazendo uma experiência de verdade. Isso é Sim. demais, cara. Tipo, era de explodir cabeça. O Christopher Lloyd ali mandando ver. Ganhou uma Sim, grana ali, hein? pra cacete. Acho que no Mas. primeiro filme não, porque ele recusou o papel, né? Depois ele acabou aceitando, mas no segundo eu acho que ele tirou uma grana boa. Mas se a gente for trazer pra geração mais recente, e uma prova absoluta de como De Volta para o Futuro foi importante e marca gerações. Você assistiu o Avengers, Os Vingadores, o Ultimato? Assisti. Rapaz, o quanto de citação que eles falam quando eles vão fazer viagem no tempo, o quanto de coisa que eles citam do De Volta para o Futuro. E não foi pouco. E não é assim não que foi pouco. Foi muita coisa. Foi, tipo, eu assisti recentemente o filme e eles falaram 4 vezes De Volta pro Futuro, então não tem como dizer que não marcou, porque é uma referência sobre viagem no tempo. E a maior referência de todas é eles quererem criar a própria viagem no tempo, baseada em uma teoria real, e ninguém aceitar que essa teoria real é melhor do que a de Volta ao Futuro. É, exatamente. Tipo, dane-se a ciência. De Volta pro Futuro, está certo. De Volta pro Futuro é a minha verdade, tá ligado? É isso aí. E é uma trilogia que cresceu com a gente, né? Porque... Então, e outra coisa, Renan, depois, aquela coisa que que eu tava falando no começo, quando você começa a entender por que você gosta de obras, às vezes é por causa do enredo, às vezes é por causa da filmografia não, da plástica do filme, né, de como a produção é feita, mas muitas vezes isso converge na direção, mano. E Robert Zemeckis, desgraçado, ele é dono de... Não, ele dirigiu muitos filmes que eu gostei, e esse foi um deles. Nossa senhora, cara. O cara manda bem mesmo, não tem como negar esse ponto. Esbagaçou. Mas, Renan, me fala você, cara. Que filme que te marcou? Ou você tem mais alguma coisa pra falar de Volta ao Futuro? Porque senão mano, tem várias coisas pra falar de Volta ao Futuro, mas... De Volta ao Futuro a gente vai ficar mas aqui as até pessoas amanhã. não têm uma máquina do tempo e isso aqui vai levar uma cota se você me deixar falar o quanto eu quero. Então, vamos pro meu filme que me marcou? Sim. Cara, quem me conhece sabe, quem vier na minha casa vai identificar o filme na hora que você entrou na sala, quadros, bonecos, livros. Aquela sala nerd que você vê na TV é a minha. Star Wars. Star Wars pra mim foi sensacional. Eu lembro quando lançou em 99 o Ameaça Fantasma, episódio 1. E eu nunca tinha ouvido falar de Star Wars. Como eu falei novamente, não tinha internet, galera. Você não ficava sendo bombardeado com meme e coisas e referências. Tipo, era muito nichado tudo. E fora que a dublagem também demorava, né? Sim. E eu era uma criança. Então, logo, eu queria saber de jogar bola e ficar vendo desenho, sábado animado, essas coisas. E aí meu pai foi na locadora e ele alugou os 3 episódios, o 4, 5 e 6 da trilogia clássica. E falou, assiste isso aí. Eu falei, sem grandes expectativas, assisti e me apaixonei. Aí ele me levou no cinema pra assistir o episódio 1. Eu tinha 9 anos e estamos aí até hoje com essa paixão que não me larga. E eu consumo tudo que existe sobre... Bom, tudo que existe é um pouco demais. Mas bastante coisa do que existe eu consumo. E é um filme que me pegou muito. Muito mesmo. Star Wars ele mudou a indústria de cinema, na verdade, né? Rapaz, é muito engraçado. Sim, deixa eu falar. Você nunca falou rapaz pra mim, foi a primeira vez, achei esquisito. Rapaz, se a gente parar pra ver, ninguém esperava que Star Wars fosse isso. Tanto que se você for ver o episódio 4, que é o que lançou em 77, 78 ali, que é Uma Nova Esperança, ele lançou só como Star Wars. Não era episódio 4,
Não era Nova Esperança, era Star Wars. E aí, o George Lucas não achou que ia dar certo. Ele falou, tá, vou viver só de lancheira e bonequinho que isso aqui render. A 20th Century Fox falou, isso aqui não vai dar certo, não vai ter uma sequência. Ninguém botou fé. Tanto que a 20th Century Fox vendeu todos os direitos pro George Lucas. Eles não ficaram com os direitos do filme, porque falaram, isso aí vai flopar, né? E foi um fenômeno mundial. Aí o cara falou, vou fazer sequência. Vou ficar rico. Vai ser 4, 5 e 6, porque as pessoas vão querer saber o que aconteceu depois e vão ganhar mais dinheiro lá pra frente. Fazendo 1, 2 e 3, porque todo mundo vai falar, mas começa do 4º episódio? Mas o que veio antes disso? Por que mais dinheiro? dinheiro. 4? Qual estratégia? Então, foi uma jogada genial, mas foi arriscada, porque eles fizeram e ninguém achava. Tanto que se você assistir o episódio 4 e ver aquele final, você fala, acabou. Não precisava de mais. Era só uma aventura no espaço, era um Goonies no espaço, basicamente. E a gente vê aí até hoje. Vocês não tem, é impossível hoje alguém não saber o que é Star Wars, quem é o Darth Vader e referências de Star Wars. Então, eu conheço 2 pessoas que não conhecem Star Wars. Que sabe que existe Star Wars, mas não tem a mínima referência de nada. E tem mas elas sabem que existe. Sabe que existe. Sabe que existe. Tem até um ditado que eu costumo falar para essas pessoas. Eu falo, se você não conhece Star Wars, se você não assistiu Star Wars pelo menos uma vez, você perde 90% das piadas de cultura pop. É aquela questão que passa no How I Met Your Mother. Você assistiu essa série? Assisti. Quando o Ted conhece a menina que não conhece Star Wars, e o maior amigo dele fala, Ted, as únicas pessoas que não conhecem Star Wars são os atores de Star Wars, porque eles viveram isso. Todo mundo conhece. Verdade. Então é um filme que me marcou, que revolucionou o cinema. Tanto que veio muita gente querendo copiar depois. E não diretamente ou indiretamente. Se você assistiu, por exemplo, Toy Story 2, é o 2? Que o Buzz enfrentando o Zurg no final. Você matou meu pai. E o Zurg, eu sou seu pai. Pô, até hoje isso aí entrega essas referências, entendeu? Muita coisa. E cara, é incrível. Você vai ter que me segurar, senão eu vou falar pra sempre. Não, porque Star Wars é algo que eu não vou falar assim que esteve vivo na cultura pop, porque a cultura pop ela só existe hoje, ela só é fomentada por causa de Star Wars. Foi uma grande mudança. Ele foi graças ao Star Wars que veio o primeiro fandom, que é o grupos de fã, organizações. O primeiro fandom organizado veio por causa do Star Wars. E isso virou pra todas as franquias depois. E pra bandas e coisas, entendeu? Pra quem não sabe o que é fandom, é uma comunidade de fãs. É um domínio. E a galera que gosta de Star Wars gosta de Star Wars. Eles Exato. não deixam passar nada. Fale mal. Eu não sou tão radical assim. As pessoas têm direito à opinião delas. As pessoas podem ter opiniões erradas. Eu respeito isso. Renan... As pessoas podem ter opiniões ruins e eu respeito isso. Eu não vou brigar por causa de Star Wars. Já superei essa fase. Já fui esse nerd chato, mas hoje eu sou um menino do bem e que é compreensivo. Dá pra ver. Você tá com filtro vermelho, você tá o Darth Vader inteiro aqui. Você tá falando eu sou tímido. Tímido, tá bom. Vamos fingir que é. E Star Wars também movimentou a indústria de brinquedos também, pô. Por isso que o maior colecionador de fã são os de Star Wars. Sim. Eles conhecem cada boneco, cada action figure que saiu, cada peça que saiu. Isso é muito louco. Que estranho. Nossa, nunca vi. Se o Renan tirar o fundo ali, que ele tá ali, vocês vão ver que só tem boneco de Star Wars. Mas não tira, Renan, deixa pra... Não, a gente vai manter essa identidade. 173, a gente vai fazer essa remoção de fundo pra você mostrar os seus action figure. A gente grava aqui na sala. Perfeito. A gente faz aí o visual dos seus bonecos sem perna.
E aproveitando esse gancho só, a gente vai falar um pouquinho mais de Star Wars do que dos outros. Tem uma história curiosa sobre Star Wars, mas que não é de Star Wars. É sobre o He-Man. Você conhece He-Man? Aham. Essa história é muito legal, porque Star Wars veio e fez um filme super bacana, super legal. E estourou de vender boneco, lancheira, mochila, sapato, papete, tudo. E os caras fizeram o He-Man e falaram, pô, legal, quero fazer a mesma coisa. Colocaram os bonequinhos na loja, nada. E aí, por que Star Wars deu certo e o nosso não? É basicamente a mesma história, só que no mundo mágico e tal. Aí os caras, pô, Star Wars tem um filme. Os caras pensaram em lançar um quadrinho, uma história em quadrinho. Só que as crianças que iam consumir isso, elas tinham 5 a 7 anos, elas não sabiam ler. Então elas não consumiam esses quadrinhos. E os caras, mas a gente já fez um monte de boneco. Tá pronto, tem que vender isso. A gente, mas fazer um filme? E, inclusive existe um filme, a gente não vai falar sobre ele. Não. Mas... Esse marcou, mas não foi do jeito bom. Existem duas diferentes formas de marcar gerações. O filme do Mario e o filme do He-Man. Para de lembrar, caralho. A gente chegou com... como se eu fosse do time. Eles chegaram à conclusão de fazer um desenho. O desenho estourou. Eu cresci assistindo esse desenho. Você provavelmente também. Pra caralho. Meu aniversário de 1 ano foi do He-Man e eu nem lembro. E eu nem lembro exatamente. Eu lembro, tava lá. E eu nasci um ano depois de você. Mas os caras fizeram desenho, pronto. Estourou. Venda lá em cima. E é isso. Mas porque eles tentaram imitar a bomba do Star Wars só no vender bonecos. Se eu não me engano, o He-Man é da Mattel. Ele passou a Barbie em vendas de brinquedo. Exatamente. Aí depois eles fizeram a She-Ra, porque todos os meninos queriam ser He-Man só. E não tinha as meninas, elas não queriam ser outra coisa. E fizeram a She-Ra, pronto. Todo mundo tem a força, todo mundo é poderoso. E é isso. Não me deixa falar mais Star Wars, Alan. Tá bem. Tá proibido falar de Jornada nas Estrelas. Opa, perdão. Desculpa, confundi. A sorte é que eu gosto também de Star Trek. Ele tá mas ficando mais isso vermelho. fica para um próximo programa. Mas vamos lá então, diz aí pra mim qual seria seu filme 2 da lista de algo que marcou. Cara, o filme 2, ele tá brigando diretamente com o filme 3, mas o 2 é o quinto elemento. Né? O 2 e o 3 é o quinto. O 2 é o quinto. O quinto elemento. Cara, esse filme ele mexeu comigo do mesmo jeito que aquele... Ai, caramba, como é que é aquele que as pessoas descem no fundo do mar lá e tem os ET? Eu esqueci agora, mas ele mexeu no mesmo sentido. É um filme que envelheceu mal. Muito Rapaz, mal. O que você tá falando? Eu tô preso no fundo do mar. O Labirinto... Ai, não lembro agora. É do James Cameron. Waterworld? Não, isso é... Não, pô. Não é Waterworld, não. Waterworld é com Kevin Bacon? Não, Kevin Costner. Kevin Costner. Não, nesse não. Depois eu vou lembrar o nome e eu te falo. Tá bom. Mas ele tá no mesmo pacote, porque ele me assustou pra caramba. Era um filme sobre um futuro distópico. Só que ele envelheceu muito mal. Depois que eu fui reassistir, né? Depois de mais velho, assim, com um conceito um pouco mais formado assim na cabeça, eu falei, cara, que ruim. Eu tenho que discordar de você aqui nesse ponto. Pode falar. Eu assisti o filme faz umas 2 semanas. E ele é um filme ruim. E eu amava. Porém, eu não digo que ele envelheceu mal. Porque a questão o enredo bem amarradinho, apesar de atropelado. Ele tem vários elementos que você consegue ligar de forma fácil. O que envelheceu mal talvez seja a mesma pegada que algumas séries. Efeitos tipo envelheceram Friends. mal? Tipo Friends, por exemplo. Se você pegar... Eu vou falar. polêmicos aqui, hein? Porque
É igual se pegar Trovão Tropical pra gravar hoje e aquele filme ia ser cancelado na hora. A mesma coisa. Esquadrão Classe A. A mesma coisa com o Quinto Elemento, quando, sei lá, a Lilo tá dormindo, ele vai lá e dá um beijo nela. E esqueci o menino lá que o Chris Rock faz. Chris Tucker faz. Que é o cara do rádio. Comedor das menininhas, tudo. Eu fiquei assistindo aquilo, e hoje que eu tenho um pouco mais de consciência, eu fiquei, isso aí não ia passar. Não ia. Só que quando eu era mais jovem, eu nem entendia, porque eu era um menino puro, não tinha malícia. E eu. Mas. Então, mas eu não acho ele ruim. Eu acho ele forçado. Eu acho o enredo, não. O roteiro, eu acho ele muito forçado. É que ele é atropelado. Não acontece nada. Do meio pro final, tudo começa a acontecer de repente. É porque assim, se a gente for ver, o filme já passou aqui 16 horas. Ele tá andando, a mina cai no táxi, eles vão com o táxi. Ele entrega a mina pro padre. Eles descobrem que as coisas que eles tinham que resgatar estavam em outro planeta. Eles vão pra esse outro planeta, voltam pra Terra, salvam o mundo, acabou. Sim. Foi tudo muito atropelado. Você não tem. Qual a motivação dele pra salvar ela? Tipo, ele nem conhecia, acabou de conhecer, ela nem falava a língua dele, ele nem sabia nada. É porque ela é perfeita. Essa foi a desculpa do filme. E porque, como ela foi concebida em laboratório, ela foi criada pra ser o indivíduo perfeito. Ela era uma mão. E no começo do filme. Ela veio de uma mão, né? Acho que cortaram a mão do. Uma mão. Exato. E no meio do filme ela tá lá. Ele tá. No começo do filme ele tá falando com um amigo dele. Não existe mulher pra mim, eu quero uma mulher perfeita. Aí ele encontra a mulher perfeita e pronto, essa é a motivação. Fraco pra caramba. Não. Me diverti. Me diverti com o filme, não vou mentir. Me diverti no passado, me diverti recentemente. Mas eu posso gostar de filmes ruins. Não, sim. A questão desse filme, basicamente, na minha visão, os efeitos. Os efeitos envelheceram muito mal. Aqueles ET de EVA gigantesco. Tipo, tinha uma cena que eles só tinham que andar mais rápido pra sair do rolê. Acho que é a cena final. Não, acho que é a cena do começo. É no começo, quando eles visitam a Terra a primeira vez. Aí o que ele faz? Todo mundo corre, mas eles andam. E ele só dá a chave pro cara. Tipo, mano. Só o dedinho assim. E dá a chave. Pega a chave não, agora vamos formar uma sociedade para proteger a chave. Aí, 2000 anos depois, eles conseguem fazer a menina clone lá, meio híbrida, né, entre extraterrestre e humano. Cara, o começo me perdeu nessa última assistida que eu dei. Falei, caramba, eu gostava desse filme. Porque esse filme foi um sucesso, assim, eu diria. Eu acho que porque ele tem um humor nonsense. Ele tem humor nonsense. Ele tem bastante crítica ao consumismo, por assim dizer. E ele tem um vilão cartunesco, que é o... Deus, como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Deus. O ator? Se tivesse uma ferramenta pra gente... Vamos no Google, o Google sabe. Se tivesse uma ferramenta, ajudar tanto. Gary Oldman. Que ele tem aquele cabelinho, aquele negócio de plástico na cabeça. É ridículo. Porém... mas é o típico vilão dos anos 80. Exato, se junta tudo isso, pronto. Os caras eram tudo faltando parte, parecia um Cavaleiro do Zodíaco. Você faz isso aí, pronto, é sucesso, é hit. Porque você junta piadocas com vilão clássico, pronto. E marca, e tem aquele visual... Ele tem um visual diferente. Ele tem um guarda-roupa, por assim dizer. Ele é futurista, ele é colorido, ele é caótico. Eu gostei da direção direção de imagem do filme. Eu achei porque o filme inteiro ele meio que se passa num tom meio alaranjado. Aquilo deu um cenário um pouco mais realmente seco, inóspito, meio muito dependendo de coisas artificiais, assim. Ficou muito bom. Eu gostei dessa parte. O filme, ele é... Que gênero dá pra colocar ele? Ação?
Sim. Ah, ele é Humor? ficção. Sim. Ficção. Mas ele é misticismo? Sobrenatural? Ah, talvez Ele sim. mistura, né? Ah, e É. tem uma coisa. Quando eu fui assistir essa última vez, eu falei, Hum. caramba, velho. O Bruce Willis é um policial, é por isso que ele salva a menina. Eu lembro, na minha cabeça, ele era policial e ela caía no carro dele, ele fazia uma investigação. Só que não é isso. Não tem nada Ele é a um ver com taxista. isso. Taxista fudido, é tipo o McLean no futuro. Só que ele não é só um taxista. Ele é o ex-agente, fodão, soldado lá, super condecorado. Isso. E é muito legal quando o general chega pra chamar ele e fala: cara, você foi um dos sobreviventes. Tipo, na verdade, a gente tá falando com você porque você é o único do seu batalhão que sobreviveu. Então a gente precisa de você. Ele, tá bom. Aí ele recusa. Aí depois ele fica sabendo que a mina vai estar lá. Ele, eu topo, eu vou. Ela é perfeita. É. Mas é Perfeito. É isso. Qual que é o seu segundo filme que mais te marcou? Essa não é fácil. Sua lista é grande, né? O segundo filme que me marcou foi Toy Story. O nome de Toy Story. O segundo filme que mais te marcou foi Toy Story 1. O primeiro, exatamente, 95. Cara, ele foi, tipo, totalmente em CGI. E, cara, ele marcou uma infância de muita gente. Muita gente, inclusive tem trend no TikTok hoje que eu vejo o pessoal falando, o Andy tá vindo, e a galera se joga no chão como se fossem os brinquedos. Mas ele marcou uma transição muito grande do 2D pro 3D. Pra caramba. Ele foi o primeiro, assim, 3Dzão mesmo. Antes de Vida de Inseto e não consigo pensar em nenhum outro. Mas ele foi, tipo, o primeiro da geração. E, cara, revolucionou demais. E tem frases icônicas até hoje. Tem uma cobra na minha bota. Amigo, estou aqui. Até Cara, hoje as pessoas só fazem. Pra você ter ideia, tem uma coisa que me pega nos filmes, esses filmes mais começo ali dos anos 2000, que é o 3D. Eu assisti o primeiro Shrek esses dias atrás, assisti Toy Story, e depois eu assisti, acho que era o Robô Selvagem. E aí pegando tudo que tem em 3D hoje de jogo, Robô Selvagem é um saiu ano passado. Tá, não conheço. O 3D, mano, eu gosto tanto daquela estética limpinha do 3D antigo, sabe? Sem muita sombra, sem muita firula. Era o que dava pra fazer e era o enredo que ganhava. Exatamente. Visualmente, se você pegar, sei lá, o último Toy Story e comparar com o primeiro, rapaz, lindo. Não tem como falar. Algumas coisas você até pensa que é real aquilo. Não é animação. E no antigo você não tinha como pensar isso. De forma alguma. As pessoas eram feias. O menino que desmontava as bonecas lá, o irmão da... Colocava. Rapaz. Aquele menino foi judiado. Cara, Toy Story eu gostei bastante. Ele é muito marcante. Acho que até o terceiro. Eu só assisti até o terceiro. O quarto lá, que tem um garfinho triste, eu não vi. Porque até o terceiro já foi, tipo... Ele é incrível. Porque assim, a gente tem que ligar a suspensão da descrença e imergir no filme. Nossa. E eu consegui fazer isso. Desculpa, eu sou coach. É que a suspensão da descrença é quando você sabe que é mentira, mas você acredita pra você se divertir. Uhum. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro, eu consigo fazer isso tranquilamente. É o terceiro que eles vão pro forno? Que os brinquedos vão pro forno? Mano, essa cena me marcou. Eu assisti no cinema. Eu já era adulto, eu queria chorar. Inclusive, é uma das coisas que me marca bastante nele. Porque a Pixar, em todos os filmes deles, eles têm esse que o pessoal chama de cinema emocional. Que ele é feito justamente pra você ser impactado. Aquilo vai pegar você, vai apertar o seu calo ali e vai falar: nossa, né? Forte? Eu não sou forte, eu não sou. E é por isso que muitos adultos choram e se emocionam com Toy Story. Ele foi marcante pra mim em vários níveis, em questão
pô, a primeira animação. A história e os personagens são muito legais e carismáticos, são que você leva pra vida. O Senhor Cabeça de Batata é incrível. E só que, ao mesmo tempo, ele trouxe essa carga emocional que te leva pro resto da vida. E se você assistir hoje o primeiro Toy Story, mesmo sabendo de tudo que vai acontecer, você vai ficar bolado, vai dar aquela lagriminha querendo escapar, que é assim, mas nem tô cortando cebola. E é isso. Pois é, e Toy Story conseguiu fazer uma coisa que poucos outros filmes conseguiram, mas eu acho que é algo mais do mesmo período que foram lançados ali. Que é aquele filme que provavelmente foi pensado para um público infantil, mas ele atingiu 2 alvos. Ele atingiu crianças e adultos. É aquele filme que o pai presta atenção no filme. Uhum. Tanto que hoje, se você pegar... Isso é a pegada da Pixar, na real. Sim. Se você pegar as animações deles de hoje, cara, um Divertidamente, nem sei se é da Pixar, aquele Viva, Uma Festa, aquele do cara que cai no bueiro lá. Soul. Aquilo não é filme pra criança, rapaz. Não, tem uma profundidade. Porque as reflexões que você tem, elas são pra pegar na vida do proletariado ali, do CLT, que tem que pegar busão lotado e sofre. Entendeu? Então... E é bem naquele momento de virada de chave na vida do cara. Vira mesmo. Exatamente. Então, coloquei Star Wars não, Toy Story aqui. Star Wars não me sai na cabeça. Porque... Não, marca bem, marca bastante. Todo mundo. Não tem uma pessoa que... Se a pessoa assistiu há 15 anos, ela vai lembrar desse filme. Sim. Os spin-offs são muito infantilizados, você já reparou? São bem bobinhos. Na verdade, se você parar pra ver todos os filmes, todas as animações que você pega um spin-off, eles são infantilizados. O desenho, você lembra Tarzan? Lembra. Passava o Tarzan no SBT? Uhum. Bobo. Mulan no SBT? Bobo. Os Madagascar, os pinguins de Madagascar? Menos bobo. Esse eu gosto. Mas você pega o próprio Madagascar, o desenho? E não é porque você envelheceu, Renan, e não é a mesma coisa pra você. Eu falei, não, porque eu assisto os mesmos filmes originais hoje, depois dos 30 anos, e eu ainda fico com aquele mesmo quentinho no coração. E não é nostalgia, é porque é bem feito mesmo. Sim. Mas ele não, é só a galera, pô, vamos espremer até a última gota e faz um desenho aí, vai. O único desses desenhos que eu acho que deu certo, inclusive são meus favoritos de filmes, foi o do Hércules. Puta, bom pra caralho. Sabe que ele foi feito com fotoscopia? Sim. Mano, eu não sabia. Eu descobri esses dias. O Hércules é outro critério. O Hércules de 97, pra quem não conhece. Eu assisto sem pular. Desde 97, pelo menos uma vez por ano, esse filme. Ele é sensacional. Você assiste deitado? Eu não lembro as posições que eu assisto. Eu posso tentar guardar isso no futuro, mas... É que eu nem sabia que tinha gente que assistia pulando. É isso aí, pessoal. Esse foi o programa de hoje. Encerramos por aqui o projeto. E o segundo desenho que eu acho que a animação spin-off deu muito bom foi Aladdin. O desenho do Aladdin era muito bom. Cara, eu não me pegou, mas eu acho que é porque passava na Globo. Eu comecei a pegar SBT. Um bode da Globo. Era SBT. Passava no SBT os dois, passava no Cruz. Não, eu assistia na Globo, na sessão Disney. Tinha um bagulho assim. Era no de manhã. SBT. Não, mano, eu lembro que passava no SBT, mas eu comecei a pegar bode da Globo, então meio que eu associei o Aladdin que não era bom. Não vamos entrar nesse mérito. Não é. Sim, vai que a gente um dia vai ser patrocinado pela Globo. A série animada eu não gostei. Encerramos por aqui, pessoal.
Falei que a gente ia tretar. Não, tá tudo bem. Esquece meu número. Vou salvar aqui agora, vai que você me manda um vírus. É isso. Então, pra gente tentar acalmar os ânimos aqui, que não estão exaltados, pessoal. Isso aqui é tudo encenação. Não, a gente combinou, galera. É. Na verdade, a gente tá na mesma sala. Ai, caralho, brincadeira. Vocês estão vendo que o fundo ali um encaixa no outro? Enfim. Exato. Uma questão é: Você filme tá 3. mano. Pra encerrar aqui, qual você traria pra nós? Pro público, né? Cara, filme 3. Mano, agora que eu me toquei, eu só trouxe ficção científica. É, isso é algo a ser considerado. É grupo. Eu trouxe Stargate, mano. Stargate. Esse é um pouco fora da curva, mas realmente. Ele me marcou por um motivo. Um motivo meio peculiar. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu já tinha uns 14 anos. Eu não gostei dele. Eu também não tinha prestado atenção, então não entendi muito bem. Mas depois, em algumas reassistidas, a tecnologia que os caras desenvolvem para fazer os portais, aquilo me pegou. A possibilidade de conhecer outros mundos, e aí eles vão até lá, conhecem outro mundo, e o cara fala, não, eu não vou ficar. Aí eu comecei a pensar, mas por que ele vai ficar? O cara tem a casa dele, pô, tem a família dele, como é que ele vai ficar? Uhum. Então eu coloco Stargate porque foi meio que uma virada de chave nessa questão de entendimento de enredo. Tipo, comecei a fazer as perguntas dos porquês por causa desse filme, sei lá, numa quinta vez que eu assisti, para poder entender melhor. E também tem a questão das, não vou dizer guerras, mas os bang com arma de laser, cara, eu acho isso muito legal. Bang com arma de laser. Eu acho que foi a melhor definição que eu vi desse filme. Parece um Jonah Rex. Sim. Mas sim, eu entendi. Eu gosto, porque ele mistura, tipo, mitologia, arqueologia, ficção científica, Sim. o Egito Antigo, de uma forma que, tipo, ninguém fez. Então, inclusive, a série que veio depois é muito boa. Porque na série, no filme eles vão só pra Egito Antigo, com o Stargate. E tem o CT lá, blá blá blá. Sim. Na série, cada episódio eles iam pra um universo diferente. Com isso, então deu pra explorar muito mais coisa, entendeu? E aí você pega a ideia de uma conspiração de alienígenas do passado, quem fez as pirâmides, enfim. E você mete um visualzão blockbuster neles, isso aqui vai virar boneco, vai vender pra caramba, galera vai lembrar, se bater o olho daqui 20 anos vai saber que é Stargate. Então, pô, essa foi uma da hora essa aí. Porque Stargate não é menosprezado, sabe? Acho que a gente menospreza ele. Sim, eu concordo. E não tem porquê, ele merecia receber muito mais amor. Merecia, porque tipo ele é realmente... o Mundo de Jack, que quando foi lançado foi meio que... Aí só entrou meio que pro mainstream mesmo, anos depois, no Blockbuster. Uhum. No home video. Então eu acho que é um filme bem menosprezado, merecia, assim, uma... Não sei, né? Aí tem aquela questão de distribuição, os caras não fizeram campanha pro filme, aí cara não pega mesmo. Então tem muitas coisas que a gente não sabe. Mas eu considero ele um filme bom. Tem um roteiro ok, não vou dizer que é o melhor roteiro, mas é um roteiro ok. Mas anos 90, roteiro bom. Pegando por aí é verdade. E ele entrega bem, né? Entretenimento gostoso. Cara, eu acho triste esse fato dele não ter, como eu falei, recebido todo o amor que merecia. Porque muita gente bebe da fonte de Stargate, se você for ver. Pra cacete. Então, tipo, o conceito de portal interdimensional é muito forte em jogos, muito forte em quadrinhos.
e outras franquias. Então, muita gente bebeu dessa fonte. O conceito de uma tecnologia oculta no Egito Antigo. Cara, é legal que o Egito Antigo é sempre perfeito, porque se você for ver no Quinto Elemento, é a mesma pegada. É uma coisa. É no Egito Antigo. Por quê? A gente precisa de humanos há 2000 anos atrás que eram minimamente organizados. A gente sabe que no Egito tinha, vamos colocar lá. E ninguém sabe como brotou aquelas pirâmides ETs. Vamos colocar lá. Bora lá. Acabou. E fica assim. Funciona. Então, eu acho que é isso. É justamente esse ponto. Eu trouxe porque me marcou, mas é menosprezado e a gente não tem muito o que falar de marca. Teve uma direção exímia? Pô, teve porque entregou bem. Mas o diretor foi, super além? Não foi. Não, então, ele fez gostoso. Arroz com feijão. E arroz e feijão você não precisa de muito. Você frita um ovinho ali. Já era. Primor. Ele é de 90 e tanto, né? 93? Eu era novo quando ele saiu. Vamos ver. Star 94, 95? O filme, vamos ver. 97, né? 94. 94? Uhum. Caramba. Porque o design que eles usaram são designs que não estão desatualizados. Para as armas, por exemplo. Sim. E muita gente copiou depois. Pra cacete, tem muita coisa. Você que fica jogando. Caramba, agora esqueci. Aquele jogo que é um MOBA de deuses. Smite. Fica jogando Smite aí, tudo copiado do filme. Sim, se for as armas do Halo são copiadas do filme. Mass Effect. Várias franquias de jogos chupinharam ali. Muito bom. Todo mundo bebe da fonte, gostei de relembrar. Parabéns, mandou bem e fiquei surpreso com essa escolha. Então, foi meio que nos Porque 45. Pra quem não sabe, a gente tem uma pauta aqui, mas essa pauta não é compartilhada totalmente. E a gente tá indo no improviso. Falei a verdade. Minha bunda que a pauta é compartilhada assim, você que não vê. É verdade. Então houve uma falha aqui, porque eu queria ser surpreendido assim como nos nossos ouvintes. E eu fiquei surpreso. Que fofo. Missão cumprida, então, ó. S2 pra você. Colou? Boa. Me diz então, Renan, qual que é o seu terceiro e último filme? Eu não olhei na sua lista. Eu tô entre dois aqui. Caralho, você trouxe mais que 3, porra? Eu trouxe vários, eu tenho 10 filmes aqui. Você tem problema. Desculpa. Mas eu vou focar em um aqui que eu reassisto ele sempre que posso e converso com pessoas ainda sobre isso, que é O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Filme de 2001. Eu lembro que eu li os livros, eu tinha 10 anos. Aquilo não é livro pra criança, é leitura densa. E depois fui ver o filme. E, pô, eu lembro de ter visto uma matéria na época de que era uma obra inadaptável. Não tem como fazer isso no cinema. E os caras conseguiram fazer uma adaptação. E ela abriu portas, pra muitos outros épicos. Então, o cinema medieval, apesar de não ser medieval, porque não se passa na Idade Média, é um mundo de fantasia. Mas o cinema medieval, cara, até hoje, se inspira bastante em Senhor dos Anéis. Você assiste séries, tipo Game of Thrones, teve coisa que copiaram dali. Você vai assistir, não consigo pensar outro exemplo, mas várias coisas hoje. Mas de Vikings? Não, Vikings não. Vikings é do... mas é a mesma pegada. De qualquer coisa que tiver exércitozinho e os caras forem lutar de espadinha, vai The Kingdom, eu acho. The Kingdom. Pode ser. E tem aquele filme também, o do WoW, na verdade o World of Warcraft mesmo. O jogo e o filme. E eu lembro que isso também virou notícia na época, fantástico, se vocês vasculharem lá na gaveta da Globo,
Vocês vão achar, porque foi o primeiro filme que trouxe essa questão de evento pra ir no cinema. É um grande evento. O pessoal fazia fila, virava a madrugada e passava uma semana na fila antes do lançamento do episódio do filme 1, filme 2, filme 3. Então, tipo, foi os primeiros filmes assim que trouxe. Eu lembro que o filme tinha intervalo no cinema, Alan. Sério? Sim, eu fiz. Eu nunca peguei nenhuma sessão que tivesse intervalo. Tanto que eu fui assistir com a minha mãe o Retorno do Rei. E aí a gente ficou na sala, tem 15 minutos de intervalo. E minha mãe é incrível, eu adoro aquela velha. E aí, ela faltando 2 minutos pra voltar à sala, decidiu no banheiro. E aí ela foi no banheiro e ela não conseguia depois achar onde a gente tava sentado, porque não era numerado. Naquela época, você só entrava no cinema e sentava onde tinha. Ela não conseguia achar a gente. Ela, Renan! E todo mundo... E eu aqui, mãe! Só que minha mãe, ela é meio surda. Então ela não me ouvia. Eu tive que pedir pras pessoas chamar minha mãe. Então eu lembro desse intervalo porque foi marcante pra mim. Por essa questão. E caralho, é isso. Foi o Retorno do Rei? Foi o Retorno do Rei Não, o Retorno do Rei, Sociedade, né? Retorno do Rei 2. Eu tô falando do Senhor dos Anéis, mas vamos falar do Sociedade do Anel. Que foi onde ele começou com tudo isso. E foi o primeiro a trazer, assim... Claro, já falei de Star Wars. Mas era outra época, anos 70, anos 2000. São, tipo, 30 anos ali. Mas a trazer esse efeito dominó e trazer sequências, assim. E o filme que corta do nada. Porque os Star Wars, eles não cortavam do nada. Principalmente o episódio 4. Ele foi feito pra acabar ali e tinha uma sequência. Esse não, acontece um negócio maior porque você começa a estar subindo na cadeira, roendo as unhas tudo. E sobe os créditos. Aí tem que esperar 3 anos pra sair um novo. Reza pra sair. É. Tô aqui, né? Naquela época não tinha tanto cancelamento igual tem hoje. Se os caras começavam, os caras terminavam, mas... Ah, mas você imagina, porque naquela época tinha... J.K. Rowling tava fazendo Harry Potter. Acho que as Wachowski tava fazendo os 3 Matrix. É. Velozes e Furiosos tava no 3. Vamos ver quando foi Velozes e Furiosos que saiu. Eu acho que o primeiro filme é de 2001, do mesmo ano. Aí. O Harry Potter. O primeiro filme, 2001, do mesmo ano. Matrix é de 99 já. 99, foi... É verdade. Mas quando que veio os dois? O Reloaded e o Revolution saíram no mesmo ano? Saíram em 2003. Mas foi... Ou seja, 2 anos eles gravaram depois. de uma vez, né? É. Eles gravaram de uma vez e depois foram soltando. Foi diferente de poucos meses no cinema. É, mas a... Inclusive, o outro filme que eu tava em dúvida entre falar, entre Senhor dos Anéis, era Senhor dos Anéis e Matrix. Mas Senhor dos Anéis eu acho que marcou mais. Ah, cara, é que Matrix é melhor a gente não falar. Porque tem que falar dos 4, né? Eu gosto dos 4, por mais que... Sério? Sim. Ah, pra mim é igual John Wick 4, não precisava ter. Tá, a gente vai deixar então... Futuramente, pessoal, vai ter uma sessão Keanu Reeves aqui. E a gente vai falar de tudo isso. Ah, eu gosto daquele cabeludo, roqueiro, como é que é o nome? Ai, caramba. Bill e Ted? Bill e Ted. Sim. Velocidade máxima. Mas a gente vai falar, então a gente vai fazer essa sessão Keanu Reeves especial. Quem sabe ele não dá uma palhinha pra gente. Keanu, queremos você aqui. Cara, ele é mó legal, ele participa de tudo que chamam ele. Ele não toca nas pessoas, né? Não. Mas na rádio tá tudo bem. Ah, então tá de boa. Pode vir, Keanu, aqui é tudo no digital. Online. É tudo on the line. Cara, pra você ter ideia, eu descobri que eu tenho uma enfermidade ou um preconceito. Eu acho que é um preconceito. Que é nada que tá hypado eu assisto. Eu espero muito tempo pra depois eu ver se aquilo era bom mesmo. Depende. Não, isso é uma característica minha. Eu nunca vou no hype. Eu tenho isso com algumas coisas. Uma coisa que você não conhece, né?
Não, por exemplo, sei lá, vamos pegar One Punch Man. Anime bom. Tava hypado, não assisti. Anime, geralmente, eu gosto de anime. Eu não assisto hypado, mas filmes, dependendo do nicho, porque eu flutuo entre vários círculos de pessoas de todos os estilos, sou bem esquelético. Então, Não é, não. Dependendo do nicho que tá falando sobre aquilo, me dá o coceirinha do hype ali ou não. Eu não tenho. Você sabe que a gente tem amigos que gostam muito de indicar coisa. Assiste, e eles indicam naquela empolgação foda. E eu falo, não, beleza, eu vou assistir. Só que normalmente eu não vou assistir. Ele nunca assistiu nada que eu indiquei pra ele. Quase nada. Por exemplo, o Vini, ele passou 2 anos me indicando Mr. Robots. Eu comecei a assistir semana passada. Esse nunca me deu interesse. Então, eu gostei, mas eu não vou falar agora, porque não é o momento de falar de Mr. Robots. Mas eu tenho esse preconceito, assim. E Senhor dos Anéis, quando estourou, foi porque assim, meu primo era muito fã de Matrix, e ele falava muito de Matrix, o Ari. Ele falava demais, pra caralho. Ele adorava falar das cenas, das coreografias de cena e tudo mais. E quando saiu o Senhor dos Anéis, ele fez a mesma coisa que o Senhor dos Anéis. Então ele vinha, ele falava eloquentemente, assim, cheio dos detalhes, pá. E aí eu não assisti. Eu então não você pegou ar por causa do seu primo. Grande. Não, eu não morava em cidade grande que tinha cinema. Eu morava em cidade que tem 3 mil habitantes, então, tipo, não tinha cinema. E quando eu fui assistir num DVD. Pra você que não sabe o que é DVD, galera, é uma roda com disco no meio. Eu fui assistir num DVD na casa de alguém, algum amigo, um parente, assim. E foi meio que, não foi na sequência, acho que era o segundo, terceiro filme. Mas é uma puta saga, velho. Você assistiu depois, direito? Eu assisti certinho, né, os 3 filmes. Depois, os 4, né? Não, 3. Senhor dos Anéis é 3. Depois assisti o Hobbit e... Não precisa. Não, mas o Hobbit eu gostei. E acabamos a noite por... Eu não assisti o outro lá, o... É série que saiu? Foi série? Não foi série? Anéis de Poder. Anéis de Poder, isso eu não assisti. É legal, é legal. O Hobbit, meu problema é que... O meu problema do Hobbit é que são... É o livro mais curto do Tolkien. É um livro infantil. E os caras fizeram o quê? 4 filmes? Foi. Mano, os caras tiraram os primeiros até não dar mais. E a história são mó corridinha, os caras fizeram gigante. Exato. Basicamente fizeram copia e cola dos filmes que já existiam e foram colando coisas. Então, só que a questão é, se você pegar o Senhor dos Anéis, ele foi um copia e cola do livro. O Hobbit, não. O Hobbit foi um... Copia? Ah, mas vou copiar daqui, da fanfic da minha filha. E cola. Inventa um monte de coisa que nunca existiu. Nada, não que as coisas existam, é ficção. Mas você entendeu. Não, eu te entendi. É aquela coisa do fã, ele quer a obra fidedigna ao que ele conhece. Eu aceito adaptações, eu não tenho problema com adaptações. E ter a liberdade criativa, só que ali foi um pouquinho forçado demais. Então, mas se você pegar o Senhor dos Anéis e ignorar o Hobbit, ela é intocável, irretocável, na verdade. É. Até hoje é sensacional. Eu esqueci o Hobbit. Inclusive, eu faço isso com louvor. Esqueço o Hobbit com uma facilidade que você não faz ideia. Mas os caras estão falando em fazer um reboot do Senhor dos Anéis e eu fico... Pô, isso pode... São 2 extremos. Vai dar muito certo ou vai ser um tremendo desastre? E eu fico... Qual dos 2 será? O tempo dirá. Eu vou assistir. De qualquer forma. Que eu quero falar... mal com convicção, assim como eu fiz com o Hobbit. Entendi, você não quer falar mal sem propriedade, né? Exato. Senão eu só tô sendo um babaca, eu quero ser chato. Pessoas toleram chato, babacas é mais difícil de aceitar. Te compreendi, faz total sentido. Renan, nós matamos os três filmes que
Que a gente trouxe? Sim. É que você trouxe 3. Eu trouxe alguns a mais, mas. Não, você trouxe vamos fazer 18. O seguinte. Hã? Você trouxe 18. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que essa pauta de filmes que marcaram a geração é algo que rende muita conversa. Então a gente vai revisitar ela no futuro. Sim, a gente. Esse é só o primeiro programa. A gente pode fazer um dia fixo pro cinema. Um dia recorrente, né? Mas a gente consegue se alinhar sem problema nenhum. Mas o plano aqui, galera, trazendo um pouco de spoiler pra vocês, a gente não vai ficar só em filmes que marcaram a geração. A gente tem várias pautas pré-planejadas numa mesa de bar, em que a gente quer falar sobre cinema também e trazer assuntos polêmicos que geram engajamento e audiência pro nosso canal. E esse é só o primeiro deles, foi só uma palhinha do que vem por aí. Deixa nos comentários pra quem tá no YouTube o que você achou, o que você tá pensando sobre isso, que filmes marcaram vocês, que a gente pode ver também e a gente vai se moldando a gosto do cliente. Exatamente. Não gostem muito, não peçam muita coisa, viu, gente? Mas a gente vai se moldar. Renanzinho, antes da gente... você tem mais alguma coisa sobre os filmes que a gente falou? Não? Menos Star Wars, cara. Eu tenho sobre todos. Não, vou falar então. Vamos deixar para uma oportunidade futura. Pede pro ChatGPT criar um roteiro novo. Tá bom. Galera, lembrando que esse é o combo de segunda, certo? Apresentação Tio Beiço e Urzinho aqui do lado. Certo? Toda segunda-feira, a partir das 20 horas, a gente vai estar aqui na Rádio Interessante. E às 21 horas, o vídeo vai estar disponível lá no YouTube para vocês poderem fazer ali a assistida desse programa, tá? Então você consegue acompanhar a gente na rádio e também lá no YouTube. Publicação toda segunda-feira, certo? Então fiquem à vontade aí para sentar o dedo no like, para poder fazer o nosso canal crescer e também acompanhar aí tudo que a gente vai trazendo de novidade para vocês e coisas que não são novas, mas que você nem lembrava mais. Né? Como os Impossíveis, por exemplo. Você lembra dos Impossíveis? Acabou de lembrar. Sensacional. Desenho super top. Então, brigadão aí pelo programa de hoje, pela nossa pauta. Mas antes, eu quero saber, Renan, o seguinte. Você que veio todo munido de obras eximiamente feitas, você tem a possibilidade nesse momento de fomentar essa obra, de fazer ela ser assistida, lida ou ouvida por mais alguém. Então, vamos fazer nesse momento o nosso quadro de indicação da semana. É indicação. Fechou? Não é indicações não, tá? Uma só. Tá, eu vou me controlar. Cara, pode ser música, podcast, gibi, quadrinho. Vai ser uma série. Você que manda. Uma série sensacional pra quem gosta de Star Wars e até pra quem não gosta de Star Wars, não conhece. Tem uma série no Disney Plus que se chama Andor. Que ela é uma série derivada de um spin-off de Star Wars, que é o Rogue One. Que é um spin-off que funciona meio como um standalone. Você não precisa assistir os outros Star Wars para assistir esse filme. Se você assistir, ele vai trazer uma riqueza maior para você, mas se não assistir, tá tudo bem. É um filme incrível da mesma forma. E aí tem uma série de 2 temporadas já fechadas, encerradinhas essa semana, que se chama Andor, que mostra... É uma prévia de como chegou aos acontecimentos do filme Rogue One. Que é uma prévia de como chegou aos acontecimentos do Star Wars clássico. Então, se você gosta de Star Wars, gosta de ficção científica, gosta de fantasia espacial, essa é a minha dica. Andor. Perfeito, Renanzinho. Então, Andor foi a sua indicação, deixei aqui registrado. Não sei como a gente vai fazer isso, mas em algum momento a gente vai disponibilizar isso para vocês aí, para vocês conseguirem acessar, pesquisar essa série aí, se você nunca viu. Perfeito. Fugindo então um pouco
Não vou falar do ficcional, porque toda série é ficcional, né? Pode ser baseada em fatos reais, mas ela é ficcional. Vamos partir para algo um pouco mais intimista, um pouco mais sofrente, um pouco mais humano. Tem uma série, eu tava zapeando esses dias os streamings aqui de casa e tal. Esses dias faz um tempo, na verdade. E eu vi uma série, eu tava órfão de série, e aí eu vi uma série da Apple TV. A série chama Shrink, ou Shrink, que a capa dela me chamou atenção porque é o Jason Segel, né, que é o Marshall lá de How I Met Your Mother. A capa é o Jason Segel e o Harrison Ford. Falei, cacete, o que tem a ver com as calças? Um não tem nada a ver com o outro. Então, pela capa, eu acabei indo assistir essa série e gostei pra caramba, porque ela é uma série ficcional que mostra como é um terapeuta fazer terapia. Então, o Jason Segel, ele é terapeuta, e o terapeuta dele é o Harrison Ford. E é muito legal a série, assim, porque ela mostra os dramas que ele vive, os problemas que ele passou, problemas com a filha, problemas com a esposa, com a família. Então, isso é bem bacana, né, a gente às vezes fala, tem muito problema aqui e tal, mas todo mundo tem, né? Às vezes não, até o seu terapeuta, né? O seu profissional ali de psiquiatria, não. Saúde mental, ele tem problemas e ele também trata. Né? Então é bacana ver. Eu achei legal. Gente como a gente. Então achei bacana, achei legal esse conceito de série. E indico para vocês aí, Shrink. Se vocês quiserem pesquisar em português, é Falando a Real, o nome da série. E ela é bem bacana, ela é bem curta também, são 2 temporadas de 10 episódios, então uma assistida rápida de fim de semana, vocês conseguem matar a série rapidão. E é isso. Fechou. Cheque, Renan. Perfeito. Perfeito, então, Renan. Não temos mais nada para hoje. Nós esgotamos a nossa pauta e é provavelmente a paciência de alguém que está ouvindo do outro lado. Acontece. Ossos do ofício. Acontece muito comigo, com você eu acho que não. As pessoas eu não vou me manifestar. Renanzinho, a gente está chegando nos finalmente aqui, então. Você tem alguma consideração final sobre o programa de hoje, sobre o nosso projeto? Fica à vontade, o espaço é todo seu. Pô, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui contigo. Agradecer a você, a Deus. Um beijo pra você, Xuxa. E... essa é das antigas. E... pessoal, tem muito mais que a gente tem planejado. Trazer sobre filmes, sobre séries. Quem é nerd de história em quadrinho vai estar se contemplado também. Quem não é, vai passar a ser depois de ouvir o que a gente tem para falar. Então tem bastante coisa vindo por aí. Esse é só o começo do que a gente espera que seja uma grande jornada que a gente vai trazer para vocês. Vocês vão acompanhar nossas pataquadas online. É isso aí, muito bom, Renanzinho. Galera, é isso mesmo. O programa está chegando ao final nesse momento. Agradeço a paciência e a audiência de todos vocês. Nossa, falei igual o Faustão agora. Mas agradeço de verdade. Pra gente é um prazer estar aqui. Se a gente puder, a gente ficaria horas falando sobre. A gente já faz isso sem gravar. A única diferença é que agora a gente está gravando e que o Renan tá perto da cama e ele tá com sono. Então é um perigo, ele vai dormir. Mas na próxima segunda a gente vai ter um novo programa. Espero vocês aqui. Compartilhem com todo mundo aí o nosso link. Vai lá no nosso canal no YouTube, acessa o canal e assiste os vídeos por lá também. Lembrando que o Combo de Segunda está no ar na Rádio Interessante toda segunda-feira a partir das 20 horas. radiointeressante.com.br. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos parceiros, né? No caso, Contabil Contabilidade, Yara, obrigado aí pela parceria, obrigado pelo apoio. E é isso. Vamos embora, Renan? Partiu? Bora. Valeu, pessoal. Até a próxima. Galera, boa semana. Tudo de bom.